Eu vi tua dor na cruz, angústia e aflição. Por mim, pagaste o preço por mim. O cravo penetrou, ouvi o teu clamor. Por mim, pagaste o preço por mim. Teu amor me salvou. Graça sem fim. Tua vida na cruz sim me fez ver o teu perfeito amor. Aqui. Bom, a tradição dita que nós temos que ler um versículo, né? Então, Romanos capítulo 5, versículo 10. Hoje nós vamos falar um pouco sobre propiciação. Eu quero dividir esse estudo de duas partes. Falar um pouco sobre a teoria, a doutrina em si e a prática da doutrina. Romanos capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, já tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Querido Deus e nosso Pai Celestial, viemos a Ti nesse momento uma palavra de oração para pedir perdão pelos nossos pecados. E, Pai, se há em nós, em nosso coração, pecados, até mesmo escondidos de nós, que Tu possas perdoar, Pai, as nossas ofensas e os nossos pecados contra Ti. E que neste momento, Pai, se há alguma coisa que impeça o Teu Espírito Santo de levar a Tua palavra ao nosso coração, que Tu limpe de nós através do sangue de Teu Filho. Para a Tua honra e para a Tua glória nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar um pouco sobre propiciação na teoria. Propiciação é o ato ou efeito de propiciar. Propiciar é alguém se tornar favorável a você. Então, alguém se tornar compadecido ou inclinado a conceder proteção, graça, perdão. Isso é propiciar. Então, a propiciação, ela foi um ato que torna alguém propício a você. Então, a doutrina da propiciação, ela ensina que através da morte de Jesus Cristo, Deus se torna propício a cada um de nós. Então, nós estudamos na primeira parte a expiação, que foi o sacrifício expiatório de Cristo em nosso lugar, quando Ele recebeu a culpa dos nossos pecados passados. E a propiciação é o sacrifício deste Cristo agora no céu, no tabernáculo, que não foi feito por mãos humanas, onde Ele está como Cordeiro de Deus intercedendo. E eles, com esse sacrifício intercessório por nós, sendo a mediação entre Deus e o homem, Deus se torna propício a nós, ou seja, ao nosso favor, unicamente por causa desse sacrifício. Então, a doutrina da propiciação ensina que, através da morte de Jesus Cristo na cruz, foi um ato de expiação pelos nossos pecados e que, através dessa morte, Deus está plenamente satisfeito com os pecadores culpados que Ele deu a Cristo. Ao passo de que nós somos contados como justos e sem condenação por crer na morte de seu Filho. Apenas isso. Nós somos justos diante de Deus. Deus está satisfeito com o que nós somos porque nós cremos na morte de seu Filho. Esse é o requisito que Deus tem para aqueles que são salvos. O único requisito é crer em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3
verso 24 e 25, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção não está na lei. Não é que nós olhamos para a lei e procuramos obedecer tudo que a lei diz para nós sermos aceitos por Deus. Não está na lei o poder redentivo. O poder de redenção está em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, o que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte: todos aqueles que morreram no Antigo Testamento, eles morreram na fé de que um dia viria um cordeiro, viria um sacrifício, e Deus justificou eles por essa fé deles. Eles acreditaram que um dia o Messias viria, e Deus então justificou aqueles que estavam no Antigo Testamento baseado na fé deles. Então, os pecados dele não foram computados, foram, como Paulo diz aqui, pecados passados sobre a paciência de Deus. Deus não imputou pecados a ele, por exemplo, a Davi, aos heróis da fé do Antigo Testamento. Deus não imputou porque eles creram, acreditaram que um dia o Messias viria, um dia a semente da mulher viria. Então, esses pecados, Deus mostrou que ele é justo quando ele crucificou, quando Cristo foi crucificado no lugar dos salvos. Então, Deus mostrou ser justo e justificador ao mesmo tempo. E nós também a mesma coisa. Pelo fato de nós acreditarmos no sacrifício de Cristo, nossos pecados eles não são imputados a nós uma vez que eles já foram imputados a Cristo. Esse mesmo versículo, eu vou ler de uma outra tradução que deixa um pouco mais claro, diz assim: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. Amém. Então, esse é o meio, o único meio de receber o perdão dos pecados. É pela fé em Jesus Cristo. Não há nenhuma... Eu acho que eu coloquei isso num grupo esses dias. Nós não temos que fazer o trabalho de redenção. Achar que nós temos... eu pequei, então agora eu tenho que me colocar numa série de obediências a certas coisas para tentar purgar essa culpa do pecado. Não é assim que funciona. Nós não fomos chamados para fazer nenhum trabalho de redenção. Esse é o único trabalho da pessoa de Cristo. Então, outra escritura aqui para nós anotarmos, em 1 João capítulo 4, verso 10, que diz assim: nisso está o amor, não que tenhamos amado a Deus. Como eu disse, a lei não é o objeto de redenção da alma humana. O objeto de redenção é Cristo, a redenção que há em Cristo Jesus. Veja que o segundo mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força, toda a tua alma. Esse é o que a lei diz. Só que aqui o Evangelho diz: nisso está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus. Ou seja, nós não amamos a Deus, nós descumprimos a lei. Mas o amor está nisso, em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, Cristo se tornou esse sacrifício porque nós não amamos a Deus. Porque nós não fomos capazes de amar a Ele de toda a nossa força, todo o entendimento. Nós não cumprimos a lei. Então, Ele se tornou o sacrifício justamente por esse pecado nosso. Nós não amamos a Ele. Então, o irmão Branham, no sermão sobre esse assunto, ele vai dizer o seguinte: a semente da serpente, dia 28 de 9 de 1958, a partir do parágrafo 171, ele diz assim: e aqui vem ele sabe o que é moral, ele quer ir à igreja, ele constrói uma igreja para si, faz uma oferta para si mesmo, traz um altar e tudo. Fez um altar e colocou as flores sobre ele, colocou o campo, os frutos do campo, ofereceu a Deus. E disse: aí está, Senhor, sei que comemos maçã, foi isso que causou isso. E alguns descendentes dele têm esse mesmo tipo de ideia. Mostra de onde veio. Trouxe maçãs do campo e colocou-as lá e disse: isto é para a propiciação. Disse Deus:
não foram maçãs, mas por revelação espiritual, Abel soube que foi sangue. Assim ele trouxe um cordeiro, cortou sua garganta e ele morreu. E Deus disse: isso mesmo, foi isso que causou isso. Foi sangue. E vocês sabem o que sangue eu estou falando muito bem. Então, a religião, o homem, ela tenta compensar aquilo, a falta que ela tem. Que você vê, Caim aqui, ele não estava sendo, como o Ombrando diz, ele sabe o que é moral, ele sabia o que era moralidade, ele tinha uma concepção intelectual sobre Deus muito maior que os evangélicos hoje. Porque você vê, os evangélicos hoje, eles tentam se achegar a Deus através de uma auto-religião. Eles tentam fazer daquilo que eles fazem a própria religião pela qual eles se achegam a Deus. Então eles tentam, eu vou ajudar o próximo, eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, Deus vai ser aceitado, Deus vai se tornar propício a mim, Deus vai me abençoar se eu fizer tal coisa. Então, as obras dos evangélicos são a religião deles. E Caim, ele tinha uma concepção de que da maneira como ele estava, da maneira como ele era, ele não podia se chegar a Deus. Ele precisava de uma religião, algo que mostrasse que poderia ser a propiciação entre ele e Deus. E ele ofereceu as maçãs. Só que mesmo assim, não era o que Deus queria. Então, não basta apenas ter uma religião, não basta apenas ter uma teologia sistemática que ensina você a praticar boas obras. Porque não é isso que é importante. O importante é você crer no sangue de Jesus. A partir do momento que você crê, você tem um relacionamento satisfatório com Deus. Tanto para Deus quanto para você. Porque você está baseado no Evangelho. Então, pelo fato do que é pregado hoje não ser o Evangelho, muitos cristãos estão achando que eles são aceitos por alguma coisa boa que há neles. Alguma coisa boa que eles praticam, ou que a sua vontade, o seu livre-arbítrio é o que vai fazer Deus aceitar ele, porque usa a sua força de vontade para tentar agradar a Deus, enfim. Então, essas pessoas dificilmente elas podem enfrentar os sentimentos mais obscuros que há na alma humana, que pertence ao velho homem que está sendo desfigurado de nós todos os dias. Dificilmente essas pessoas elas vão ser pessoas sinceras e confessar esses sentimentos. Então aqui entra a parte prática da doutrina. A parte teórica é você entender o que é propiciação, a definição de propiciação e como isso ocorreu com Cristo na cruz. A parte prática é quando você entende isso corretamente e deixa que este evangelho ele molde você à imagem de Cristo. Então, muitas pessoas elas estão tentando garantir a bênção de Deus ou tentando mostrar a sua espiritualidade ou sua religiosidade às pessoas com o intuito de baseado naquilo que elas têm de bom. E quando você faz isso, você sempre será tentado diabolicamente a evocar alguma coisa boa em você. Então tudo que olha como eu sou tão espiritual, olha a minha religiosidade, como eu me apresento, como eu sou um cristão fiel, fervoroso e tudo mais. Você faz isso não para dar glória a Deus, mas você está tentando mostrar que há alguma bondade inerente de você, ligada ao seu arbítrio, enfim, tudo para tentar dar glória a si mesmo. Isso é um problema muito grande. Por quê? A partir desse momento você começa a entrar naquele humanismo, aquele humanismo secular que existe na nossa cultura, de tentar fazer da escolha humana a decisão final de todas as coisas. Então, se a tua base de vida não é o Evangelho, mas uma compreensão de que eu sou uma boa pessoa, eu faço boas coisas, você sempre vai ter que tentar combinar todas as coisas para fazer com que Deus fique satisfeito com você. Se o que Cristo fez na cruz não é a sua base de vida, então tudo que você, eu tenho que fazer isso certinho aqui, combinar com aquilo ali, porque senão Deus vai ficar zangado comigo. Deus não está satisfeito com o que Cristo fez. Você tem que compensar com aquilo que você faz. E quando você não tem o Evangelho como prática, você chega a essa conclusão. Então, inegavelmente, você se torna um hipócrita. Por quê?
Você se torna um hipócrita religioso porque você começa a negar os sentimentos que há em você. Então, por exemplo, a pessoa, ela dificilmente ela vai ser como o irmão Rogério estava falando. Os verdadeiros psicólogos são os profetas de Deus, aqueles que estão registrados na Bíblia. Jesus é o maior psicólogo que existe, porque ele, por exemplo, nos Salmos, a questão da descrição da alma humana e dos sentimentos do homem, ela é descrita de uma maneira que hoje mesmo a psicologia secular não consegue enfrentar. Por exemplo, Asaf, como eu disse aqui no outro culto, Asaf, ele era uma pessoa que tinha uma visão do Evangelho de Cristo, de que Cristo, o Messias, viria um dia, e confiava nisso, tinha sua esperança nisso, que ele não tinha nenhum problema em enfrentar os sentimentos da sua alma de maneira verdadeira. Então, ele dificilmente hoje no meio religioso, no meio cristão, você vai ver alguém dizer assim: olha, mesmo na hora da sua confissão, mesmo na hora que você estava no quarto orando, Senhor, me perdoe porque eu tive inveja. As pessoas no meio religioso não oram assim, elas não confessam, não enfrentam aquilo que ela sente de maneira verdadeira. Ela não vai orar: Senhor, eu cobicei, Senhor, eu tive inveja. Elas não vão orar assim, porque elas sempre estão tentando fazer com que seus sentimentos sejam algo bom. Aí eu sim, né, irmão? Se eu fiz, eu não acho que eu fiz, mas se eu fiz, o Senhor me perdoa. Não vai querer admitir como Asaf orava: Senhor, eu tive inveja dos homens impiedosos, eu queria ser como eles. Ele orava dessa maneira a Deus. Então, os Salmos, por exemplo, ele trata a alma humana de maneira bem aberta, bem direta, bem limpa, bem transparente. Então, a partir desse momento que você não tenta usar a maquiagem religiosa para esconder a realidade da sua alma, você se torna uma pessoa verdadeira, você deixa de ser hipócrita. Você sentiu inveja? Você vai e ora: Senhor, eu tive inveja. Davi, por exemplo: Senhor, eu tenho medo, Senhor. Ele vai e ora o medo dele. Ele não esconde aquilo, porque Deus sabe todas as coisas. Não adianta você esconder achando que você vai enganar a Deus, que Ele sabe que isso foi inveja, que isso foi medo. Mas você vai e ora. Então, seja verdadeiro. Ore a inveja, os ciúmes, a ira, a cobiça, o medo. Nunca use esse escopo, essa maquiagem religiosa para tentar esconder isso. Isso é tomar o Evangelho como o ponto principal da sua vida e confiar que somente o que Cristo fez é o que deixa Deus satisfeito com você. E aí você chega a um ponto. A Bíblia, ela ensina a você nunca negar os seus sentimentos, por mais obscuros que eles sejam, por mais pecaminosos que eles sejam, mas também ensina que você nunca deve ser guiado pelos seus sentimentos. Esse é um problema. Um lado é ao lado da religião farisaica, a religião hipócrita. Aí eu não. Como eu coloquei lá no grupo, o legalista, ele vê muitos pecados, mas na vida dos outros, na dele ele nunca vê nada. Esse é o problema dele. Então, ele é um hipócrita. O outro lado é o mundanismo, é o humanismo, porque você começa a ser guiado pelos seus sentimentos. Em vez de você dominar o seu coração, dominar o pecado, você começa a ser guiado pela inveja. Então, e você começa a arrumar desculpas de que você é assim, porque aquilo tornou você assim. É como o Rousseau dizia, né? O homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. Tem lógica isso? E quem corrompeu a sociedade? Porque a sociedade é formada por homens. Então, você está tentando arrumar a desculpa pelo mal que ele pratica, não dentro de si, não no seu sentimento, mas fora. Não, foi a sociedade, algo fora de mim. Eu sou bom, dentro de mim eu sou bom. Então, esse é um problema que a pessoa ela vai encontrar. Quando você tem o Evangelho, você consegue colocar a diferença entre não ser guiado pelos sentimentos ruins e ao mesmo tempo não negar eles, porque eles existem. Então, certa vez surgiu uma objeção a mim e dizia o seguinte: como eu faço para abandonar o pecado? Como que eu faço? O problema aqui é muito pior em deixar o pecado do que outra coisa. O problema é o humanismo. É o que eu faço. O que eu tenho que fazer? É o que eu faço. Não é o que Cristo fez, é o que eu faço. O que eu faço para isso? O que eu faço para isso? Esse é o principal problema.
Enquanto você não negar a si mesmo, a sua capacidade de fazer algo para agradar a Deus, não adianta. Pode, o Brandon chega a dizer na mensagem Estreita é a Porta, de que você pode abandonar todos os pecados do mundo que você quiser, e mesmo assim você vai errar o céu tão longe quanto o Ocidente está do Oriente. Não é o que você faz, não é pela graça. Você recebe a graça de Deus. Então não é a sua capacidade de mostrar o quanto você é bom para tentar agradar a Deus. É o contrário. É negar a sua capacidade, negar qualquer vontade sua que mostre alguma glória humana e deixar que somente a glória de Cristo, a glória da cruz de Cristo apareça. Amém. Então, estar no pecado, eu coloquei uma frase aqui. Estar no pecado é como estar na areia movediça. Quanto mais você se esforçar, mais você afunda. Quanto mais você achar que você tem capacidade de sair dali, imagina que você está numa caixa de areia com areia movediça. Aí é o pecado. Quanto mais você está ali e você tenta, eu vou sair daqui. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Você tem que depender de que Deus venha com a corda e tire você de lá. A menos que isso ocorra, você não sai dali. Então, o Salmo 130, se vocês quiserem ler comigo, vai retratar um pouco dessa questão, essa questão em que a alma humana vive. E a maneira como que o salmista ele encontrou eu diria o método correto de ser livre disso. Salmo 130. Diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. É claro que aqui não está falando de um retrato da alma humana. O salmista, ele não está numa profundeza, a profundeza que ele está falando é o que está na sua alma, não é literal, é algo que está acontecendo psicologicamente, ou seja, na alma humana. Então, das profundezas a ti clamo, Senhor. Senhor, escuta a minha voz e sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda e espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais dos que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel e todas as suas iniquidades. Então, o salmista aqui ele descreve o método correto para nós permanecermos firmes, mesmo diante, como a pessoa faz a pergunta: o que eu faço para sair do pecado? O que eu tenho que fazer? A resposta, embora a pergunta seja uma pergunta errada, ela deveria perguntar qual é o método de que a pessoa sai do pecado. Não o que você faz, mas o método correto. O método correto é esperança. É esperar. A partir do momento que você tem esperança, como o salmista diz, a minha alma anseia pelo Senhor, mas os que as guardas anseiam pela manhã. Aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. No verso 5 diz: espero no Senhor, ou aguardo no Senhor. A minha alma aguarda e espero, tenho esperança na tua palavra. É colocar toda a nossa esperança na palavra de Deus, em Deus. Então a esperança é o único tratamento psicológico para a culpa e para a vergonha que o pecado traz à alma humana. Então, o dilema de você não ter o evangelho como o centro da sua vida leva você a duas estradas que você caminha mutuamente. Uma é a culpa e a outra é a vergonha.
Você caminha por essas duas estradas ao mesmo tempo. A culpa é um sentimento pesaroso que você tem por aquilo que você praticou, por aquilo que você fez. Isso é culpa. A vergonha, ela é um pouco mais profunda que a culpa, que é um sentimento também pesaroso que você tem, mas não por aquilo que você fez, por aquilo que você é. Isso é mais para você ver, na sociedade hoje, quando você cata alguns escritores modernos, o que mais dá de vendas em livros é quando você coloca o título, Como se livrar da culpa. Sai das estantes, das prateleiras na hora o livro. Por quê? Porque as pessoas estão tentando mostrar uma bondade que há nelas, que elas podem ser melhores do que aquilo que elas fazem. Então, como eu consigo me livrar da culpa? O tratamento psicológico hoje em dia pelos analistas, pelos psicólogos, é justamente tratar a culpa. Tratar a culpa do homem, e de certa forma, eles até conseguem tirar o sentimento de culpa. Não tira a culpa em si, né? Só o sentimento, a culpa não sai. Mas eles conseguem trazer o tratamento da culpa. Isso é o que as pessoas conseguem fazer, até mesmo os psicólogos. Só que a vergonha, que é por aquilo que você é, isso não consegue tirar. Somente o Evangelho tem poder de transformar aquilo que você é. Aquilo que você faz, qualquer religião consegue fazer. O psicólogo consegue fazer, mas aquilo que você é, só Cristo transforma. Se você vê, o apóstolo Paulo, ele tinha culpa nele, ele chega a dizer: aquilo que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então ele tinha esse certo sentimento de culpa, mas o problema em que ele se encontrou no final do capítulo 7, ele não diz miseráveis coisas que eu faço. Ele não era esse sentimento de culpa. É miserável homem que sou. É o que ele é. E aí ele coloca, aí no decorrer do versículo 25 do capítulo 7 de Romanos, ele coloca a esperança. Quem me livrará, ou seja, futuro, livrará deste corpo que me leva para a morte? Então ele colocou a esperança no que Cristo fez, no que Cristo é. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nenhuma condenação, no versículo 1 do capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a esperança, ela é o ponto que mantém firme, porque se você vê a pessoa nessa caixa de areia movediça se afundando, se você falar, eu tenho um método para tirar você daí, e você vai lá e aqui é a lei de Deus. A pessoa, aí que ela vai rápido. Isso não vai adiantar. Não, você tem que parar com isso, aquilo. A pessoa vai afundar se você disser a lei de Deus. Se você falar do amor de Deus, essa pessoa ela vai afundar de maneira mais devagar. Porque ela vai confiar em algo que Deus já fez. Ela está olhando para o que Deus já fez. E o que Deus está fazendo no momento é trazendo como o Mombrana chamava de o contrato, a segunda parte do contrato, ele diz assim, sempre que um contrato era feito, ele era rasgado sobre o animal, e depois as duas partes do contrato elas tinham que se encaixar. Então, neste Novo Testamento, Deus fez isso. A primeira parte do contrato era o seu Filho na cruz, e a segunda parte do contrato era o Espírito Santo em nossos corações. Então, essas duas partes elas têm que se encaixar. Então, a partir do momento que a pessoa ela é regenerada e o Espírito Santo passa a fazer morada na vida dela, então ele coloca essa esperança dentro do coração da pessoa. É isso que Deus está fazendo nesse momento, colocando essa esperança da vida eterna dentro dos corações. Então, essa esperança colocada em nossos corações é o que mantém a pessoa firme, é o que tira essa pessoa daquele quadro de areia movediça. É isso a única coisa que vai tirar. Se você falar, Deus enviou seu Filho à terra, amém, é verdade, ele morreu no seu lugar, mas não falar da segunda parte do contrato, a pessoa só fica com uma parte, não tem o quadro completo. E aí a pessoa ela vai continuar afundando pelo fato de ela não ter todo o evangelho. É como você dizer assim, estava um pregador recentemente estava na internet falando, eu vou explicar o evangelho em 7 minutos. Aí você já desconfia, né? Pô, como você vai explicar o evangelho em 7 minutos? Ele começou explicando,
o Evangelho é simples, o Evangelho não é uma religião. Por que não é uma religião? Porque o Evangelho não é um monte de regras que você tem que obedecer, que você tem que seguir. Por isso ele não é uma religião. Ah, é? Aí ele pegou e disse assim, o Evangelho é o seguinte, deste lado está Deus, e deste lado está você, um pecador. E Deus enviou seu Filho, e ele morreu, fez a expiação, e se tornou a propiciação pelos nossos pecados. E a partir do momento em que o pecador, ele crê, você está entendendo isso? Ele disse, a partir do momento que esse pecador crê neste Jesus, este Deus, então, ele justifica você de todos os pecados, e agora você está reconciliado com Deus. Isso não é uma religião, esse é o Evangelho, isso não é uma religião. E aí a pessoa, eu vou dizer que isso está errado? Não, está certo, é verdade. Só que o que essa pessoa está dizendo? Ela está catando a doutrina correta da Bíblia, que é a justificação pela fé, e está isolando ela de todo o Evangelho, porque ela não quer obedecer na santificação. Não é isso de seguir regras. O Evangelho não é seguir regras, não é uma religião, porque para ele religião é seguir regras, e no Evangelho não é uma religião, então não tem que seguir regras. Pelo contrário, o Evangelho, você deve obediência. E é isso que diferencia o Evangelho da religião, porque a sua obediência é completa no Evangelho. Essa é a diferença. Então, você vê, no Evangelho não é uma religião porque eu não tenho que seguir nada, eu não tenho que fazer nada. Bom, o que Paulo falou quando ele encontrou com Cristo? O que Paulo falou? Ele diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? Como que não é seguir alguma coisa? Como que não é obedecer alguma coisa? Então você obedece, mas não é a obediência àqueles rudimentos de homens que a religião apresenta. É um tipo de obediência completa à palavra de Deus. É totalmente diferente de você pegar uma listinha de regras farisaicas. Eu sou religioso, eu obedeço a Deus, olha o que eu faço. Totalmente uma obediência completamente diferente disso. Mas há uma obediência. Você vê que Paulo, ele nunca foi... embora ele fosse fariseu dos fariseus, ele deixou todo esse legalismo de lado, ainda continuou pregando uma obediência totalmente da qual os fariseus discordavam dele. Não, isso aí nós... o que você está dizendo? Que nós pode comer carne então, de porco? Nós pode comer carne sacrificada a ídolos? Não, você está desobedecendo a lei. Não, ele estava sendo obediente ao Evangelho de Deus. Uma coisa que era totalmente contrária àquilo que a religião apresentava. Então, mesmo que você fale do amor de Deus, mas não apresenta a segunda parte do contrato, você está pregando o Evangelho pela metade. E falar do amor de Deus sem falar da esperança, que é o que o Espírito Santo está colocando em nossos corações, você não consegue tirar essa pessoa que está nessa caixa de areia movediça. Então as Escrituras vão falar sobre essa esperança. Diz assim, Hebreus capítulo 7, verso 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte, ou seja, ainda bem, desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então, a lei não pôde fazer nada. E ainda bem que ela não fez nada, porque Deus nos deu uma nova esperança, e através dessa nova esperança nós chegamos a Ele. Em 1 João capítulo 3, verso 3 diz assim, qualquer que nele tem esta mesma esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, o único método é a esperança. Se você quer ser uma pessoa pura, a esperança, a mesma esperança que ele tem. Qual é a esperança? No verso 2 ele diz que assim como ele é, nós seremos feitos igual a ele. Você mantém essa esperança de que um dia você será igual a ele da maneira como ele é, você também será. Você se firma nessa esperança que você purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Essa é a esperança que livra a pessoa desse pecado. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Então, esse é o único meio bíblico para se vencer qualquer tipo de pecado. É basear a sua vida na primeira parte do contrato, ou seja, na expiação de Cristo e na propiciação. E a partir desse momento que você faz isso, que você mantém, se apega pela fé no que Cristo fez, então Deus está obrigado, a sua palavra, a te dar o Espírito Santo, porque você creu. Essa é uma regra que você não tem como errar. Se a pessoa realmente creu em Jesus, ele foi justificado, ele recebe o Espírito Santo. Então,
o Espírito Santo derrama essa esperança pela qual nos mantemos firmes e somos purificados, assim como Ele é puro. Esse é o único método, creio, que a Bíblia apresenta. Você pode usar outros métodos, mas só que você não vai ter o resultado que a Bíblia diz que os filhos de Deus obtêm aqui na terra. Amém? Amém. E Deus abençoe a cada um no nome de Jesus Cristo. Amém.